Olá, seja muito bem-vindo ao portuguesemfoco.com. Meu nome é Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante para você que vai prestar concurso público: redação. Como fazer uma boa redação? A redação, você sabe muito bem que é um dos elementos que podem definir a sua classificação em um concurso público. Ponto. Por exemplo, eu já vi muitos alunos avançarem na classificação, ou seja, subirem de posição na classificação por causa da redação, por eles terem feito uma excelente ou uma boa redação. Então isso é muito importante que você saiba quais são os segredos de como fazer uma boa redação. Além disso, além desses segredos, quais são os elementos principais para escrever um excelente texto dissertativo? Será que realmente você sabe quais são esses elementos? Como escrever de fato uma boa redação? Ou será que você está aí perdendo tempo estudando assuntos, métodos que não são necessários ou que não vão te levar a escrever um excelente texto dissertativo? E o objetivo deste vídeo é mostrar para você que a estrutura é a base para que a gente consiga escrever uma excelente redação. É sobre a estrutura que eu vou falar nesse vídeo aqui. O que é de fato essa estrutura? Eu vou colocar aqui do lado estrutura. O que é a estrutura do texto? Basicamente é a organização. É a forma que você vai organizar aquele texto, é a forma que você vai distribuir os elementos do texto. Porque existem alguns elementos que precisam estar presentes no texto para que ele seja considerado de fato uma redação. E é sobre isso que eu vou falar. Bom, uma redação possui uma estrutura específica, ela possui uma organização distinta. E existem três partes básicas que vão compor essa estrutura, essa organização. Que partes são essas? A introdução, o desenvolvimento. Até aqui não há qualquer tipo de novidade, você com certeza já deve saber isso. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. São esses três blocos principais que fazem parte, ou seja, que devem estar presentes no texto dissertativo, na sua redação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Vamos começar pela introdução. Quais são os elementos básicos para você escrever uma boa introdução? A primeira coisa que você precisa saber é qual é a função da introdução na redação, no texto dissertativo. Bom, a principal função da introdução é capturar a atenção do leitor, é fazer com que o leitor tenha vontade de continuar a leitura. Se você não conseguir fazer isso, você está perdido. O examinador, no nosso caso aqui, não vai querer continuar a leitura e é lógico que a sua nota estará prejudicada. Não se esqueça disso, a principal função da introdução é capturar a atenção do leitor, no seu caso do examinador. Você quer que o examinador continue a leitura do seu texto, da sua redação. Você quer que ele vá para o desenvolvimento e posteriormente também para a conclusão, mas interessado sobre aquele assunto, sobre o que você está falando. Então, a primeira coisa que você precisa
analisar, precisa estar ciente de que a sua introdução deve capturar a atenção, deve fazer com que o examinador tenha vontade de ler a sua redação. Se começar de uma forma muito chata, o examinador não vai querer ler ou vai ler de qualquer maneira e com certeza a sua nota será prejudicada. Uma outra coisa extremamente importante em relação à introdução é o seguinte, é que nela você vai apresentar isso aqui, a ideia principal do seu texto, ou seja, aquilo que será discutido ao longo do texto. A ideia principal ela é apresentada na introdução, mas ela é, lógico, discutida ao longo do texto. Você não pode apresentar a ideia principal na introdução e abandoná-la lá na introdução e no desenvolvimento você falar sobre outra coisa. Não, o texto é uma unidade, é algo entrelaçado. Então, a ideia principal será apresentada aqui na introdução e discutida ao longo do texto, ou seja, no desenvolvimento, e depois você vai ver que ela também pode aparecer na conclusão. Além disso, existe algo extremamente importante e que a maioria dos alunos esquece, que é o quê? É a utilização de períodos, de orações curtas. Então, na introdução, não só na introdução, aqui eu estou focando na introdução, mas ao longo do texto dissertativo, é melhor que você utilize orações curtas. Deixa eu acertar isso aqui. Curtas. Períodos curtos. Nada de colocar muitos períodos com orações desenvolvidas, porque isso cansa o leitor, isso faz com que você perca coerência no texto. Sempre utilize períodos ou orações curtas. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: use mais ponto e menos vírgula, ok? Então deixa eu colocar aqui mais ponto, uma outra cor para ficar melhor, mais ponto e menos vírgula. Isso aqui vai te ajudar bastante. Isso evita as vírgulas, na verdade, que você utiliza ao longo dos períodos. Isso significa aí que esse período está muito longo. Se você encontrar muitas vírgulas no seu texto, é provável que você esteja utilizando muitos períodos longos. E isso é um risco para você. Então, prefira períodos curtos, orações curtas. É mais fácil de você construir a ideia, é mais fácil de você manter essa ideia, ou seja, não se perder, começar a falar sobre outras coisas e esquecer do que você estava falando, da ideia principal do texto, ok? Então, orações curtas na introdução e também ao longo do texto, ao longo de toda a redação. Uma outra dica que eu também quero dar é o seguinte, que dependendo do modelo de introdução que você vai utilizar na sua redação, você pode apresentar rapidamente os argumentos. Então, vou colocar aqui apresentação rápida dos argumentos. Isso aqui vai depender do modelo. Por exemplo, se você utilizar um modelo de introdução chamado alusão histórica, não cabe você apresentar os argumentos nesse tipo de introdução. Mas se você optar pelo aquele tipo de introdução bem simples, prático, em que você apresenta as ideias principais, apresenta o argumento e finaliza esse parágrafo, aí está perfeito. Por quê? Você vai apresentar rapidamente, em uma linha, 2 no máximo, esses argumentos, e depois você vai utilizar esta parte do texto aqui para desenvolvê-los, ok? Então, em relação à introdução, é super importante que você siga essas orientações. Eu dei aqui 1, 2, 3, 4 dicas e algo também muito importante que alguns alunos perguntam: qual o tamanho da introdução? Eu sugiro que você não faça uma introdução muito grande, muito longa. Acredito que 5 linhas
sejam suficientes para você fazer uma boa introdução, seguindo esses critérios, capturando a atenção do examinador, apresentando a ideia principal, utilizando sempre orações curtas, períodos curtos. Dependendo do modelo que você for utilizar, você também pode apresentar rapidamente os argumentos e concluir este primeiro parágrafo, que é o parágrafo da introdução. Com esse bloco, digamos assim, finalizado, está na hora de nós irmos para o segundo bloco, que é chamado de desenvolvimento. Deixe-me apagar aqui, vou colocar o número 2 e vamos falar sobre o desenvolvimento. Quero dar algumas dicas sobre o desenvolvimento. Então vamos lá. Número 2, desenvolvimento. Ótimo. O que é importante você saber sobre o desenvolvimento? Bom, logicamente, você sabe que o desenvolvimento vai ser o corpo do texto. É aqui que você vai ter o maior espaço possível para apresentar os seus argumentos. Então perceba que você já apresentou a ideia principal. Onde? No primeiro bloco, que é o bloco da introdução. Então lá você apresentou a ideia principal, falou rapidamente sobre os argumentos. Agora, no segundo momento dessa redação, você vai desenvolver essa ideia principal como? Por meio de argumentos. Então vou colocar aqui, desenvolver a ideia principal, você vai utilizar argumentos. E é importante ressaltar o seguinte, que você deve analisar cada um desses argumentos, ou seja, fazer um roteiro, colocar todos os argumentos que você acha que são interessantes e depois você vai e faz uma seleção. Você vai escolher apenas o melhor deles. Se você vai trabalhar com, por exemplo, 3 parágrafos, você vai utilizar cada parágrafo para desenvolver um argumento. Então, o argumento 1, vou colocar aqui A1 no primeiro parágrafo, o A2 no segundo parágrafo, o argumento 3 no terceiro parágrafo. Então, você vai ter até o momento um parágrafo de introdução e 3 parágrafos de desenvolvimento. E o último parágrafo será o da conclusão. É importante alertar o seguinte: tome um pouco de cuidado com este modelo de 3 argumentos, porque você precisa respeitar aquela quantidade máxima de linhas, que é o quê? 30 linhas numa redação. Uma redação simples, básica de concurso público, geralmente 30 linhas. Então aqui você precisa dosar bem a quantidade de linhas para trabalhar de maneira adequada cada um desses argumentos para que eles não fiquem superficiais, ok? Não adianta você tratar 3 argumentos de maneira superficial na sua redação. É melhor que você utilize apenas 2, mas consiga falar bem, desenvolva cada um deles de forma adequada, do que você tratar de 3 argumentos e ser superficial. Então não se esqueça disso aqui. Se você utilizar 2 argumentos, você pode, é lógico, aumentar a quantidade de linhas aqui. Eu não recomendo que você faça uma introdução muito longa, porque, como nós falamos anteriormente, a introdução vai chamar o leitor para o texto. Então, às vezes, um parágrafo muito longo acaba desestimulando a leitura. Então, vamos voltar aqui. No desenvolvimento, você vai desenvolver a ideia principal por meio de argumentos e sempre selecionando os melhores argumentos. Você só vai trabalhar com os melhores argumentos na sua redação, porque afinal de contas, o seu objetivo é impressionar o examinador. Uma outra coisa que eu falei lá na introdução é o seguinte: aqui é o momento para você prestar muita atenção nesse detalhe, que é o que? Evitar períodos longos. Como aqui vai ser o momento da redação que você vai ter
mais linhas para trabalhar, mais linhas à sua disposição, é muito importante que você observe este item aqui. Evite períodos longos, como eu falei anteriormente. Os períodos longos são chatos, eles vão cansar o examinador, eles podem tirar a clareza do seu texto. Um dos itens mais importantes em uma redação é a clareza textual. Você escreve, o examinador vai ler a sua redação e ele precisa entender. Na hora da redação não dá para você chegar lá e falar assim, não, mas olha só, eu quis dizer isso aqui. Não é isso aí que você pensou. Quando eu escrevi, eu pensei, não existe isso. Por isso a clareza é extremamente importante no texto dissertativo, ou seja, na sua redação. E os períodos longos, não é que eles tiram a clareza do texto, não é isso que eu estou falando. Eles te dão uma margem maior para você errar, ou seja, fazer com que o seu texto fique redundante, fique chato, de repente você perdeu o fio da meada, você não sabe mais sobre o que você está falando. Isso daí é culpa, digamos assim, dos períodos longos. Então, novamente, utilize sempre períodos curtos. Prefira o ponto em lugar da vírgula, ok? Agora nós vamos para o terceiro bloco, que é o bloco da conclusão. Vamos falar sobre as principais características da conclusão. Vou colocar aqui, conclusão. Ótimo. Agora nós já estamos aqui, terminando a redação. Aqui é o momento de você amarrar o texto. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, amarrar o texto. Você precisa fechar o seu raciocínio. Você precisa fechar essa ideia principal. Você precisa amarrar tudo aquilo que foi dito anteriormente. E uma das formas, existem várias formas de fazermos isso, mas uma das formas mais simples, mais práticas de você fazer isso é por meio da síntese. É o que nós chamamos de conclusão síntese. Você resume a ideia abordada no texto e ratifica o seu posicionamento sobre aquele tema. É algo muito simples, muito prático. Você já apresentou a ideia na introdução, você já desenvolveu a ideia nesse segundo momento do texto e depois a única coisa que você vai fazer é amarrar, é sintetizar essa ideia e conferir, ou seja, apresentar a sua opinião, o seu posicionamento sobre o tema. Existe só essa possibilidade de conclusão? Não. Existe uma outra conclusão que você pode apresentar uma solução sobre determinado assunto. É a conclusão-solução, digamos assim, ou seja, uma possível solução sobre aquele determinado assunto. Geralmente isso ocorre no Enem. O Enem solicita do candidato esse tipo de conclusão, a conclusão em que ele deve apresentar uma possível, não significa que ele vai solucionar aquele problema ali, mas ele apresenta uma possível solução para o problema apresentado, geralmente problemas de natureza social, apresentado na redação. Essas são as 3 dicas principais sobre a conclusão. É lógico que tudo isso que eu falei aqui é um resumo sobre esse assunto, uma vez que o objetivo desse vídeo é te dar dicas práticas, simples, objetivas, bem direto ao ponto, para que você escreva uma excelente redação. Se você gostou do vídeo, clique aí no botãozinho gostei e inscreva-se no nosso canal para receber as próximas atualizações. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!